E aí pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Cícero Falcão, tenho esse canal aqui em que eu falo sobre política, atualidades e coisas do dia a dia. Fui policial militar no estado de São Paulo por quase 14 anos e moro aqui nos Estados Unidos há quase 4 anos. Hoje eu vou comentar algumas coisas a respeito do programa Pingo nos Is, desta segunda-feira, dia 1º de agosto de 2022. As eleições estão se aproximando, muita coisa está acontecendo. E uma das principais coisas que acontece, gente, é isso aqui, ó. Esses caras do STF, esses ditadores de toga, continuam querendo emplacar aí vamos dizer assim, uma áurea de bons moços, né? Uma áurea de bons moços. Mas o povo realmente, o povo de verdade, sabe o que está acontecendo, sabe quem realmente são esses caras e sabe quais são as intenções dessas pessoas que comandam aí tanto o STF quanto o TSE. Se eu não me engano, o ministro Fux, difícil explicar para um americano que nós temos um ministro da Suprema Corte que chama Fux. Mas vamos lá. Parece que, se eu não me engano, o ministro Fux assumiu lá o TSE, mas acho que ele vai passar o comando para o Alexandre do PCC, mais conhecido como Alexandre de Moraes. Para quem não sabe, o Alexandre de Moraes foi advogado de uma cooperativa aí de transportes que fica aí na região sul de São Paulo. E essa cooperativa de transporte tem ligação com o PCC. Então por isso que o apelido dele é Alexandre do PCC, né? Ou Alexerxes, ou sei lá como que você queira chamar. Então ele vai passar o comando, o Fux. Fux? É. Vai passar o. Se eu não me engano, é o Fux. Vai passar o comando para Alexandre de Moraes. E assim eu consigo enxergar a, aquela situação. Os caras tentando emplacar aquela história de que o TSE e o STF estão garantindo eleições limpas. Falando aos quatro ventos que o resultado das eleições tem que ser aceitas por todo mundo. Inclusive, foi feitas... Perdão, gente, agora que eu lembrei, foi o Fachin, tá? Não é o Fux, é o Fachin. Fachin. Fux é esse aqui, o topetezinho de topeira. O Fachin que vai passar o comando lá do TSE pro Alexandre do PCC. Então estão tentando emplacar essa história de que o TSE, o STF são protetores da Constituição, são protetores de eleições limpas, né, e tudo mais, mas isso é tudo balela. Na verdade, o que eles querem, o que eles planejam é fraudar o resultado das eleições. O resultado. E aí, o Fachin fez todo aquele discurso, né, na abertura dos trabalhos lá no TSE, falando que eles estão protegendo a democracia e quem é contra, quem vem falando que as urnas são seguras, são antidemocráticos, sempre aquele papinho, né? Os únicos democráticos são eles, né? Os pilantras. Os únicos democráticos são eles. Eu tenho nojo, me dá ânsia de vômito ouvir esses caras falando. Primeira matéria do Pingo nos Is. Abertura dos trabalhos no judiciário. Fux, que tá mais pra Fux. Eu vou colocar um pi nisso aí que eu falei. STF é pacificador e defende as urnas e o TSE. STF é pacificador e defende as urnas e o TSE. Ministro ressaltou confiança nas eleições e pediu lealdade à Constituição. Como é que um cara desses, como é que um cara de pau desse, como é que um cara desse tem cara de pau de falar que pedir lealdade à Constituição? A única função dos ministros do TSE, do STF, ministros, porque eles não são juízes, a maioria deles nunca foi juiz na vida, nunca passou no concurso para juiz. A única função desses caras é apenas proteger as leis, proteger a legislação e cumprir as leis, cumprir.
Eles não têm que ficar tentando, não, mas o legislador aqui queria, pensou não sei no quê. Não tem que ficar interpretando lei. Ele tem que apenas colocar a lei em prática. Pegar a situação, julgar. Só isso, nada mais. Mas eles querem legislar. Eles querem não, né? Eles estão cometendo um crime de usurpação de poder, de função pública. É isso que eles fazem. Usurpação de função pública. Se eu fosse um deputado federal, um senador ou qualquer coisa assim, eu entraria com um processo contra esses caras por usurpação de função pública. Porque eles estão querendo fazer uma função que não é deles, que é legislar. Já faz tempo que eles fazem isso. E aí o cara vem com esse papinho aqui, ó. Pacificador defende as urnas do TSE. Você acredita nisso? Eu não. Vamos ver aqui que o Augusto Nunes vai falar sobre essa situação aí. Que o Fux falou que pede lealdade à Constituição. É um fator de insegurança jurídica. E o TSE, graças à presença hegemônica de ministros do Supremo na sua composição, também é um fator de insegurança eleitoral. Vamos lá, o ministro Fux começa dizendo que eles tomaram neste ano, os ministros, os 11, 46 mil decisões. Isso, 46 mil. Se eu não sou péssimo em aritmética, são 130 decisões por dia. Isso significa que cada um dos 11 tomou mais de 10 decisões por dia. É possível, fora as decisões inevitáveis, né? As triviais. Vou almoçar agora, quero comer tal coisa, vou dormir, tem outras decisões. Vou comer lagosta. Eles tomaram decisões jurídicas, mais de 10 por dia. Você acha possível examinar 10 casos por dia? É por isso que eles se metem em tudo. Para tomar tanta decisão assim, você precisa se meter com outros poderes. O STF nunca foi protagonista de eleição nenhuma e tivemos eleições tensas. 1989, troca de acusações feroz ali entre Collor e Lula. STF não se meteu, nem a Justiça Eleitoral. Eleição de 94, de 98, de 2002, 2006, 2010, não teve nada de Justiça Eleitoral se metendo como agora. Pois bem, eles começaram. Em 2018 houve um atentado contra o candidato favorito, que era o Bolsonaro. Eles não se meteram. Eles começaram em 2014, já houve aquele episódio estranhíssimo do Toffoli se fechar por meia hora numa sala e depois o resultado saiu um tanto modificado, as apurações. E 2020 foi o supercomputador que não funcionou. Eu estava comentando os resultados eleitorais para a Record daquele ano, e aí de repente parou de chegar. Resultado, eu fiquei com a minha companheira ali de estúdio, falando abobrinha, né? Não vinha. O supercomputador teve um tilt. Ele parou de funcionar. E o nosso doutor Barroso, que naquele momento lidava com o supercomputador, não explicou nada. Famoso boca de veludo. Nós ficamos 5 horas sem resultados. O que aconteceu? Eu não estou acusando o STF de nada, estou acusando de incompetência e acusando de patriotismo triunfalista imbecil quem acha que o sistema eleitoral brasileiro dá exemplo aí para o mundo. Então, por que só 2 países seguem? O que se pede é aperfeiçoamento permanente de sistemas que envelhecem porque o tempo passa. Ponto. Entenderam, meus amigos? Entenderam? Ele falou tudo o que eu falei. É o STF se metendo em coisa que não deveria, se metendo em eleições. TSE não devia nem existir. Tribunal Superior Eleitoral não devia nem existir. Tem causas sobre eleições? Justiça. Justiça comum. Justiça comum. Qualquer fórum criminal, seja lá o que for, resolve esse problema. Agora no TSE tem mais de
22 mil funcionários gastando o seu dinheiro de impostos. Queimando o seu dinheiro de impostos. Para quê? Em tempo de eleições, pega pessoas dali, pessoas daqui, pessoas de acolá, monta uma comissão, coordena as eleições, acabou as eleições, vai cada um para o seu lugar, cada um no seu quadrado, e pronto, acabou. Ah não, tem que manter uma porcaria daquela, queimando o seu dinheiro de impostos no Brasil. Veja, não sou candidato a nada e nem estou afim de ser, porque acho que eu ia infartar ou iam caçar meu mandato no primeiro ano. Só estou querendo aqui abrir os olhos de algumas pessoas aí e mostrar para vocês o que está acontecendo realmente. Deixando claro que eu não confio no Datafolha e na maioria desses institutos de pesquisa bosta que tem no Brasil. Nem em lugar nenhum. Pesquisa mesmo é aquela lá da rua mesmo. Como você vê o presidente Bolsonaro saindo às ruas e sendo bem atendido, sendo bem recebido pela população em qualquer lugar que ele vai no Brasil. E até fora dele. Esse final de semana teve uma motociata em Londres. Ele não esteve lá, mas teve a motociata em apoio a ele, em apoio ao Brasil e à democracia. Mas está aqui, ó. Datafolha. 71% dos brasileiros acham o STF péssimo ou regular. 71% dos brasileiros acham o STF péssimo ou regular. Levantamento da Quaest mostra que 78% não confiam ou confiam pouco na corte. Oh, o Datafolha descobriu a América. O óbvio do óbvio. Claro que o brasileiro não confia nesse bando de safado. Tirando os dois últimos que foram colocados lá, que foram indicações do Bolsonaro, com ressalvas, principalmente para o terrivelmente evangélico, que já deu suas vaciladas. Os outros são 11. Os outros 9 são totalmente parciais. Não tem nada de imparciais. Por isso o povo já está de saco cheio dessa gente. Vamos ver o que a Ana Paula fala aqui sobre isso, sobre essa pesquisa? Vamos lá. Augusto, interessante você tocar nesses números, porque eles que falam tanto sobre a Constituição Americana, os pais fundadores da América, a Suprema Corte Americana. A Suprema Corte Americana recebe, em média por ano, de 7 a 8 mil casos por ano, mas analisa apenas de 90 a 100 casos, Augusto. O resto, eles olham e falam, isso aqui não tem nada a ver com a Constituição, volta para os estados, para as assembleias estaduais, vocês resolvam. Isso aqui não tem nada a ver com a Constituição. E eles gostam, no entanto, eles gostam de estar aí sob os holofotes, né? Não, nós cuidamos da democracia, nós cuidamos da república, dos saquinhos de plástico do supermercado, da vaquejada no interior de não sei aonde. Eles adoram isso. O meu comentário não é tão mais longo, não, Vitor. É só lembrar o Fux, né? Ele que diz que esse STF, essa composição que quer cercear o direito de debater, nós vamos repetir mais uma vez o relatório da Polícia Federal de 2016. Não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna. Portanto, não adianta eles repetirem 1000 vezes que o sistema é confiável, que não houve fraude, porque não temos como saber se houve fraude ou se não houve fraude, ou se não haverá fraude, porque, de acordo com o relatório da Polícia Federal, não é possível auditar de forma satisfatória. Augusto. Perceberam aí? Perceberam? Não é possível auditar de forma satisfatória as urnas eletrônicas. A Polícia Federal já constatou isso. Já constatou. O que fizeram com esse relatório? Jogaram fora. Deve estar no banheiro dos caras servindo de papel higiênico, só isso. Ah, detalhe. Ana Paula, sou seu fã desde que você era jogadora de vôlei. Olha mais essa aqui, ó. Partidos se negam a apoiar Lula e o PT. Sigla viu União Brasil, PSDB e MDB se distanciarem de aliança no primeiro turno.
Quem quer apoiar vagabundo? Quem quer apoiar ladrão? Ninguém quer apoiar ladrão. Apesar que a maioria desses partidos políticos tem muito vagabundo e muito ladrão, né? Difícil você ficar do lado dos caras desse. É tão difícil que nem os próprios bandidos, nem os próprios marginais, os caras envolvidos com corrupção, querem ficar do lado desse rato. Rato. Isso aqui é pior que um rato. O maior vagabundo, bandido que o Brasil já viu. E ainda tem gente que tem a audácia de falar que vai votar num vagabundo desse. Vamos ver o que o Fiuza comenta, o que o Fiuza entende e ele sabe sobre essa situação dos partidos não quererem apoiar o PT e o Lula. É estranho, né? Porque a gente olha aí esses partidos e pensa na maioria dos parlamentares que os integram, principalmente os mais eloquentes, aí, os mais barulhentos, né? É estranho, por que eles não vão apoiar o Lula no primeiro turno já? Vamos concentrar assim, um pouquinho no PSDB para a gente lembrar. Fernando Henrique Cardoso apareceu dizendo que votaria no Lula, né? Ele fez ali uma lavagem no seu próprio cérebro, esqueceu o passado, disse que votaria no Lula. O Alckmin saiu do PSDB, foi ser vice na chapa. O Fernando Henrique, quando o Sérgio Moro saiu do governo, o Fernando Henrique disse que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, deveria renunciar ou ser renunciado, que parece uma frase assim de um ditador de republiqueta. O PSDB de João Dória, de Eduardo Leite, todos eles fizeram uma politicagem demagógica interminável contra o governo federal e não ouvimos um A em relação ao Lula. O Dória até acenou para o Lula, o ex-Dória, né? Porque ele voltou, saiu da vida pública, voltou para a privada. Mas o Dória, que representava ali, era presidenciável. Fez acenos ao Lula no início da pandemia, dizendo que o Lula estava certo no combate. Enfim, fizeram tudo, investiram tudo contra o governo federal, aliviando o PT e todo o seu passado tenebroso, e agora não querem. O Lula não é o líder das pesquisas, disparado. Por que eles não querem apoiar no primeiro turno? Estranho, né? Talvez seja tudo falso, né? Nisso que eu acabei de relatar, e talvez seja por isso que eles resolveram correr da raia de fininho aí. Você, Ana, 2 minutos. Pois é. Ninguém quer estar do lado de um ladrão, nem mesmo os próprios bandidos. Um dos institutos de pesquisa que ainda dá para você acreditar um pouquinho é o tal do Paraná Pesquisas. Não dá para levar muito em consideração, mas vamos lá. Intenção de voto para a presidência da República no estado de São Paulo. Eleições 2022, primeiro turno, pesquisa estimulada. Como que é a pesquisa estimulada? É quando você dá opções às pessoas de candidatos. Ó, se fosse fulano, ciclano, 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 qual que você votaria? Escolha um desses. E tem aquela pesquisa, esqueci o nome, mas contrário da estimulada, em que você pergunta, se a eleição fosse hoje, você votaria em quem? Você não fala o nome. Então essa, no caso, foi estimulada aí. E em São Paulo tá 40,1% o Bolsonaro ganhando aí, com o bandido de 9 dedos em segundo com 36. E assim segue o Cangaciro, né? Cangaciro, a Simone não defende mulher Tebet. Esse maluco aqui, o Pablo Marçal, que é aquele coach. Hoje tá em alta, né? Coach. É aquele coach que levou 30 pessoas para cima do morro lá no Paraná. No Paraná, acho que foi no Pico Paraná até. Levou 30 pessoas lá e as pessoas quase morreram. Tiveram que ser resgatadas pelos bombeiros, né? O cara leva 30 pessoas para cima do morro. No Brasil, para subir montanha no Brasil. No verão. Sabe que não pode. E não é de costume das pessoas subirem montanha no Brasil no verão. Porque pode dar tempestade à tarde, aquela coisa toda. Para quem conhece de montanha. O cara leva 30 pessoas para lá, quase mata as 30. O cara quer comandar uma nação com mais de 200 milhões de habitantes. Coach. Aí tem essa Vera Lúcia, que eu nunca ouvi falar na minha vida. A única Vera Lúcia que eu conheço é minha cunhada.
E aí tem aqui o não sabe e não respondeu, o branco e nulo. Será que o povo paulista está acordando? Será? Será? Ainda existe uma esperança.